Pastor Claudio Gama, eu estou aqui com algumas perguntas aqui que foram feitas no seu canal e durante essa semana aí eu vou estar passando para o senhor. Aqui é um compilado, são perguntas que se repetiram, né? Então a primeira pergunta que foi feita lá em grande quantidade é essa aqui. Quando Paulo fala que carrega em seu corpo as marcas de Jesus, é uma apologia para os crentes que quiserem fazer uma tatuagem? Meu Deus, essa pergunta é uma pergunta muito palpitante e abre um leque aí, mas eu vou explicar biblicamente a você, Daniel, e a essa pessoa amada que fez a pergunta, à luz da Bíblia Sagrada, as marcas a qual Paulo está se referindo. Pois bem, caro Daniel e esse amigo Paulo que fez a pergunta, e essa pergunta, ela, como eu disse, ela é muito pertinente, porque as pessoas carregam desejos no coração e muitas das vezes esses desejos, elas para regulamentar aquilo que está entronizado em seu coração ou sustentar o mesmo, elas procuram alguns textos na Bíblia Sagrada para alegar que aquilo que ela está querendo fazer, a Bíblia, de uma forma direta ou indireta, respalda aquilo. Pois bem, a pergunta que o amigo Paulo fez em relação ao apóstolo Paulo, que quando Paulo afirmou aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, quando ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, em primeiro lugar, esta declaração paulina não tem nada a ver e jamais poderá se associar a uma apologia para os cristãos fazerem tatuagem. A gente precisa entender, primeiramente, o contexto histórico e o contexto cultural a qual Paulo vai se basear para fazer esse tipo de declaração e, ao mesmo tempo, entender a essência da expressão verbal que Paulo está utilizando para dizer acerca das marcas que ele traz no seu corpo. Então, em primeiro lugar, quando Paulo está se referindo às marcas, de uma forma direta, plena, não tem nada a ver com tatuagem. As marcas ali são sinônimos dos sofrimentos que ele carrega no seu corpo por ele servir piamente a Jesus. E Paulo, para utilizar a palavra marcas, ele está confrontando um grupo de pessoas que estão dentro da igreja da Galácia, que são religiosos e adeptos ao judaísmo. E esse grupo religioso judaizante da Galácia, está infundindo, defendendo a prática da circuncisão como uma aliança, um compromisso com Deus. E a prática da circuncisão gera uma marca física na pessoa. Paulo, que é o pregador do Evangelho da Graça, Paulo vem refutando esta ideia, mostrando que, com a graça de Deus, a circuncisão não é física, a circuncisão é no coração. E como eles estão enfatizando marcas no físico, Paulo está dizendo, olhe para mim, olhe para o meu corpo e veja a minha identidade, a minha credencial. Eu já carrego as marcas. É a marca
que me identifica com Jesus é a marca do sofrimento. Outro detalhe que é muito interessante, e isso aqui quero deixar bem claro, que de forma cultural, religiosa, o que acontecia tanto no mundo grego quanto nas outras nações ou outros impérios politeístas. O ser humano, ele era devoto de uma divindade que, para ele sinalizar a sua entrega, o seu compromisso, a sua devoção a esta divindade, eles tinham por hábitos imprimir, desenhar ou marcar o seu corpo com a imagem daquela divindade, sinalizando não só a entrega plena deles a esta divindade, o compromisso que eles tinham com esta divindade, mas também demonstrando que eles eram propriedades da divindade a qual eles cultuavam. Paulo pega esta ideia e aplica à igreja na Galácia, dizendo: meus sofrimentos, como perseguição, como vigília, como naufrágio, como sede, como fome, como traição, como apedrejamento, como lixamento, como as chicotadas que eu recebi, isso gerou marcas em mim, que me identifica com Cristo. Então, Paulo não está falando de tatuagem como a sociedade moderna hoje a tem como comum e uma liberdade de pessoas fazerem as tatuagens. Paulo não está se referindo a esta prática que hoje está tão comum na sociedade moderna. Paulo está se referindo ao preço que ele paga por anunciar Cristo, e esse preço são as marcas que ele carrega no seu corpo. E olhando para o texto e para a palavra marcas, na originalidade neotestamentária, a palavra marcas ou marca é estigmata. Estigmata era a expressão utilizada quando um senhor comprava um escravo, um senhor feudal, e pegava a sua marca e imprimia no escravo, para que onde esse escravo chegasse ou estivesse, fosse identificado que ele era posse ou propriedade de alguém. E o proprietário era identificado pela sua marca nesse escravo. Também essa expressão estigmata era utilizado pelos grandes homens de posses, de rebanhos, onde ele pegava a sua marca, que hoje é chamado de logotipo, você pode chamar também de logotipo, ele pegava a sua marca, esse senhor feudal, esse senhor, ou esse fazendeiro, esse proprietário, colocava a sua marca em uma fornalha até ela ficar incandescente, e quando ela estava em brasas vivas, como brasas vivas, ia no lombo do animal e marcava, abria a ferida, sangrava, mas quando cicatrizava, esse animal, aonde ele chegasse, onde estivesse, era identificado, pertence ao senhor tal. Paulo pega tudo isso, toda essa ideia, para dizer: eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo com isto? Queres saber da minha credencial? Olhe para mim. Assim como Cristo sofreu e teve no seu corpo as marcas
para cumprir o plano de Jesus, o plano do Pai, eu, em obediência à voz celestial, e por ter crucificado a minha vida na cruz de Cristo, e por não viver mais eu, mas Cristo viver em mim, a credencial do meu ministério são as marcas. Queres saber quem eu sou? Olhe para mim, que eu me identifico com Jesus e me identifico com o seu sofrimento. Paulo chama isso de marcas. Haja vista que Paulo, ele vai dizer em Romanos 1:1, eu, Paulo, servo de Jesus. Esse servo é doulos na originalidade neotestamentária, que é traduzido para escravo. Paulo está dizendo, eu estou marcado por ele. Eu não tenho vontade própria. Ele é meu proprietário, Jesus é meu dono. Eu ofereci a minha vida como oferta de libação. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. E Paulo ainda vai dizer mais, se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Então Paulo vai dizer também a Timóteo, todo aquele que serve a Cristo piamente padecerá perseguições, e essas perseguições são as marcas que Paulo carregava no seu corpo. Então, quando Paulo diz ali, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, eu volto a dizer, não tem nada a ver como uma apologia a crentes a fazer tatuagem, mas há um testemunho de fidelidade ao Cristo, ao ponto de sofrer por prazer e com prazer e amor a Jesus, entregar-se completamente ao Cristo. Então, se Paulo está fazendo, ou como ele está defendendo ali, uma identificação com Jesus, não é uma ideia que a sociedade moderna hoje tem, que é comum a mesma, de chegar lá e a um profissional, não, faz uma tatuagem aqui. Hoje isso é um modismo, é uma moda, é algo contemporâneo, é algo que proliferou na sociedade contemporânea, mas que já vem na história isso sendo evidenciado. Mas Paulo não está fazendo nenhum tipo de apologia a isso. Pelo contrário, Paulo está chamando aos cristãos a uma identificação plena com Jesus. E uma das formas que o cristão tem para se identificar com Jesus é através do processo do sofrimento. Haja vista que o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu trago no meu corpo as marcas, e marcas estão pluralizadas. O que Paulo está sinalizando é o seguinte, que o verdadeiro, o genuíno, o autêntico cristão, pelo menos, ele tem que ter uma marca de sofrimento na vida. Porque um crente sem a marca do sofrimento, sinaliza Paulo, que ele nunca esteve com Jesus, ele nunca conheceu Jesus e ele nunca teve uma experiência com Jesus. E a marca que Paulo está enaltecendo e evidenciando aqui, nada mais são do que as marcas causadas, impressas nele, que vêm ser sinônimos do seu sofrimento em prol do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a expansão do seu reino e pelo seu amor incondicional a Jesus Cristo. E quando Paulo se refere às marcas, ele não se refere de forma negativa, depreciativa ou se colocando no palco ou no trono da vitimização. Paulo fala com prazer, com gozo, com honra, com júbilo,
por ser escolhido como um vaso para padecer em prol do Evangelho e do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo, não tem nenhum tipo de apologia ao que a sociedade moderna entende para a tatuagem, para a prática de uma tatuagem. A apologia é uma entrega incondicional a Cristo a ponto de sofrer por amor a Jesus para que a sua palavra e a mensagem da cruz chegue ao coração que ainda não for alcançado. É neste sentido que Paulo se refere às marcas que ele carrega no seu corpo.